Os equilíbrios químicos podem ser expressos matematicamente através da constante de equilíbrio químico. Bora ver como é que a gente expressa essa tal constante de equilíbrio. Bora lá. Nós temos aqui, então, nós sabemos já que o processo de equilíbrio químico ou o sistema entra em equilíbrio especificamente quando as velocidades das reações diretas são iguais às velocidades da reação inversa. Então, a velocidade da direta é igual à velocidade da inversa, nós sabemos que o sistema chegou ao equilíbrio químico, né? Vamos pegar uma reação genérica entre X, né, o nosso reagente, transformando-se aqui em produto Y, com os coeficientes estequiométricos Azinho e Bzinho. Vale lembrar que chamaremos sempre de reação direta a conversão de reagente-produto, ou seja, da esquerda para a direita, e a reação inversa, aqui do produto para o reagente, da direita para a esquerda. Nós vimos na cinética química que nós podemos expressar as leis das velocidades. A velocidade, então, vou escrever aqui da reação direta, vai ser dada por K, constante minúscula de velocidade, que multiplica a concentração dos nossos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é o Azinho. Velocidade da reação inversa, que vai ser igual constante K minúsculo, da, então, inversa, vezes a concentração do nosso aqui reagente, no caso, como a gente está olhando do produto para o reagente, é o Y elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Bom, vamos juntar essas duas informações, né? As leis das velocidades e do processo de equilíbrio químico. Ele entra em equilíbrio quando as velocidades da reação direta são iguais à da velocidade inversa. Então, bora lá. Velocidade da reação direta vai ser K da direta vezes a concentração, para esse exemplo, de X elevado a Azinho, que vai ser igual, então, a constante da reação inversa, que é a velocidade da inversa, né? Vezes a concentração, então, de Y elevado a Bzinho. Legal. Tudo que é constante, então, a gente joga para o lado. Vou jogar aqui constante da reação direta. Passa, então, a constante que está aqui multiplicando, dividindo, constante da inversa, que vai ser igual a concentração de quem ficou aqui, concentração de Y, né, elevado a Bzinho, dividido pela concentração de X elevado a Azinho, tá certo? Bom, aqui nós temos uma divisão de constante. Constante dividido por constante, acredite, é aí também uma constante. Essa nova constante, né, ela vai ser chamada de constante K maiúsculo agora, cuidado, constante K de equilíbrio, que vai ser dada então pela concentração dos nossos produtos, produto Y, elevado aqui ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do nosso reagente, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, note que as constantes de equilíbrio químico, elas sempre serão escritas da mesma maneira, né? Vai ser a concentração do nosso produto, dividido pela concentração aí do nosso reagente, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, beleza? Então, a gente pode falar, vou colocar aqui do lado, né? Então, em geral, colocar dessa forma, assim, ó, em geral, as equações ou as expressões das constantes de equilíbrio químico vão ser sempre escritas da mesma maneira. Constante K maiúsculo, que é igual à concentração dos produtos, né, dividido pela concentração dos nossos reagentes, elevados todos eles aos seus coeficientes estequiométricos. Lembrando que Azinho e Bzinho aqui, né, colocar aqui dessa maneira, o Azinho e o Bzinho, né, são os coeficientes ali estequiométricos da reação devidamente balanceada, tá certo? Então tá aqui, é o modo como a gente vai escrever sempre a constante do equilíbrio químico. Agora, é claro que nós temos algumas observações a fazer em relação à expressão da constante do equilíbrio químico. Então, vou colocar aqui algumas óbvias. Primeiro, né, a gente tem que atentar que a concentração ela é sempre a concentração dada em mol por litro. Uma outra coisa importante de se notar é que sólidos jamais vão participar da constante. Então, sólidos não entram, né? Entram aí
na constante, vou colocar aqui, na constante de equilíbrio químico. Ô Igor, por que os sólidos não participam, os sólidos não entram na constante? Porque a concentração, né, desses sólidos ao longo da reação química, concentração, ela praticamente não sofre mudança, não sofre variação. Então a concentração não sofrendo, concentração não varia ao longo do processo, não faz sentido a gente colocá-la aí na expressão do equilíbrio químico. A gente lembra que a gente estudou lá na cinética química que a velocidade das reações, quando nós temos os sólidos, é muito pequena. Então a gente vai aumentando a superfície de contato para que a reação se torne cada vez mais rápida. Se nós considerarmos a reação no sólido, que reage apenas na sua superfície, a gente acaba tendo uma concentração que praticamente não varia. E sendo assim, não vale a pena a gente colocar na expressão do equilíbrio químico, beleza? Muito bem. O que mais que a gente pode falar aqui de observação em relação à expressão da constante, né? Vou colocar um ponto 3 aqui. A gente pode considerar que o valor, né? Vou colocar aqui o valor da constante, né? O valor da constante só vai variar com a temperatura, né? Só aí varia com a temperatura. O que essa observação está nos dizendo? Se você tiver um determinado processo, determinada reação química, né, que tendeu ao equilíbrio químico, a gente vai ter um determinado valor da sua constante de equilíbrio químico calculado. Né? Se nós tivermos, por exemplo, essa mesma reação química com as mesmas quantidades utilizadas nesse processo, tudo direitinho, só que foi feita numa temperatura, por exemplo, o dobro, aí sim a constante de equilíbrio químico sofre uma variação. É importantíssimo que a gente note isso. O valor da constante de equilíbrio químico só vai sofrer variações, só vai sofrer mudança efetivamente se nós estivermos fazendo a mesma reação química, ou mesmo que estivermos fazendo a mesma reação química, com as mesmas quantidades, só tem mudanças se nós estivermos em variação ou em temperaturas diferentes, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto que dá muita confusão. Se eu fizer a mesma reação química com concentrações diferentes, porém na mesma temperatura, a constante tem o mesmo valor, porque a constante de equilíbrio químico é determinada pela temperatura. Né? Se nós fizermos numa temperatura maior, aí sim a constante de equilíbrio químico vai sofrer mudança, vai sofrer variação. Beleza? Somente a temperatura é que muda a constante de equilíbrio químico. Vão me perguntar por quê? Ainda bem que não, porque a explicação é bastante complexa. Mas a gente pode dar aí uma simplificada, claro. Mas desse modo a gente tem que lembrar que sempre que tivermos em temperaturas diferentes, as constantes de equilíbrio químico também serão diferentes. Beleza? Muito bem. Então, esse terceiro ponto é um dos mais importantes. Sólidos não participam, não entram na constante, né? E aí, nesse caso, o valor da constante só varia, só muda efetivamente com a temperatura, né? Vou colocar um quarto ponto aqui, não é necessariamente uma observação, mas é interessante que a gente note, né? A gente vai escrever a constante e vai colocar várias letras aqui de baixo. A gente pode escrever Kc, por exemplo, a gente pode escrever Kp, a gente pode colocar Ka, KB, KI, não importa, KS ou então chamado de KPS, tanto faz aqui. Mas o que são essas letras aqui de baixo? Essas letras de baixo aqui da constante vão indicar aquilo que você está trabalhando em relação a qual tipo de equilíbrio químico você está tratando. Então, se o equilíbrio químico estiver em função das concentrações em mol por litro, vai ser chamado de Kc. Se nós tivermos aqui em função das pressões parciais, então Kp. Se for a constante de equilíbrio de um ácido, Ka, de uma base, Kb, ou constante de ionização, resumindo Ka e o Kb, chamado de Ki, então, ou a constante de solubilidade, ou produto de solubilidade, Ks ou Kps, respectivamente. Mas não importa essas letras aqui de baixo, né? Porque sempre será calculado da mesma maneira. A constante de equilíbrio químico será dado pela concentração do produto dividido pela concentração dos nossos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Tudo bem? Beleza? Então, é isso que a gente precisa saber, como é que a gente vai expressar as constantes de equilíbrio químico. Bora fazer alguns exemplos, então, considerando alguns equilíbrios. Bora lá. Ó, vou pegar algumas reações, pegar aqui, vou chamar de reação 1, o nosso SO2, o dióxido de enxofre,
que vai reagir então com oxigênio, colocar aqui meio mol de O2 gasoso, tá? E num sistema fechado ele vai tender ao equilíbrio químico formando o trióxido de enxofre. Lembrando que SO2 e SO3 são dois gases aqui conhecidos como poluentes atmosféricos, né? E juntos SO2 e SO3 são chamados de SOx, e classificado como material particulado da atmosfera. Ele quer que a gente escreva as constantes de equilíbrio químico. Então está aqui a reação balanceada. Todo mundo aqui participa da constante, porque somente gás que nós temos, então nós podemos escrever o Kc, né, a constante em função aí das concentrações. Né? Poderíamos escrever Kp, claro, não tem problema nenhum. Nós vamos ter aqui então a relação da concentração do nosso produto, então concentração do SO3, como o coeficiente estequiométrico dele é 1, então elevado à primeira, não precisamos escrever, dividido pela concentração do SO2, aqui elevado à primeira também, vezes a concentração, que nós temos outro reagente, do oxigênio elevado a meio, né? Como o coeficiente estequiométrico dele é meio, então vamos elevar a meio, tudo bem? Essa é a constante de equilíbrio químico para esse processo. Agora, vamos supor que eu queira tirar esse meio daqui. Como é que a gente faz para tirar esse meio daqui, né? Eu posso multiplicar toda essa primeira equação aqui, toda ela por 2, e a gente chega aí numa equação, vou chamar a equação aqui de 1.1, certo? E aí a gente vai ter o seguinte balanceamento, ser 2 mols de SO2, que a gente está multiplicando todo mundo por 2, 2 vezes meio costuma dar 1, então está aqui 1 de O2, tá? Entrando em equilíbrio com 2 mols de SO3. E como é que fica a expressão da constante de equilíbrio químico? Eu vou chamar aqui de Kc', né? Nós vamos ter concentração do produto dividido pela concentração dos nossos reagentes. Então, concentração do SO3, só que agora o coeficiente estequiométrico dele é 2, então eleva ao quadrado, dividido pela concentração do nosso SO2, elevado ao quadrado também, vezes a concentração aqui do SO3, agora está elevado à primeira. Belezinha? Bom, então perceba que a gente fez da equação número 1 para a equação 1.1, nós multiplicamos por 2 para tirar esse meio que estava aqui meio atrapalhando, levar por meio fica estranho. E agora eu quero saber qual é a relação entre o Kc e o Kc', né? Se a gente notar muito bem, quando nós multiplicamos a equação, perceba que aqui, né, o SO3 estava elevado à primeira, agora está elevado ao quadrado. O SO2 também estava à primeira, está elevado ao quadrado, e aqui era meio, transformando-se em 1. Está me parecendo que toda vez que eu multiplicar por um valor, né, a equação química é multiplicada por um valor, a expressão da constante de equilíbrio químico vai ser elevada a esse fator, né? Note que se a gente fizer uma relação entre o Kc e o Kc', deixa eu puxar a nossa lousa aqui mais para o lado, nós podemos observar que o Kc' nada mais é que o quadrado, né, do que o nosso Kc. Se a gente aí multiplicar a equação por 2, como a gente viu aqui, a nossa expressão da constante do equilíbrio químico ela foi elevada ao quadrado, beleza? Bom, sendo assim, fica uma observaçãozinha ali. Escreva essa observação para mim, por favor. Olha só, seguinte observação. Toda vez que nós multiplicarmos a equação por um determinado fator x, por exemplo, né, a nossa constante de equilíbrio químico vai ser elevada a esse fator x que nós utilizamos. Vou de novo. Toda vez que nós multiplicarmos uma determinada equação de equilíbrio químico por um fator x qualquer, pode ser por 2, por 3, por 4, seja lá qual for, a nossa constante de equilíbrio químico ou a nova constante de equilíbrio químico será elevada a esse fator de multiplicação. Nesse exemplo que nós fizemos, nós tínhamos então multiplicado a equação por 2 e elevamos a constante de equilíbrio químico ao quadrado, beleza? Muito bem. Então, cuidado com essas observações, são extremamente importantes. Vamos fazer mais? Deixa eu colocar aqui e fazer outros exemplos de equilíbrio químico. Ó, vou chamar de 2, vou pegar uma reação aqui entre amônia, NH3, lembra que a amônia é um gás de geometria piramidal e ela é polar, para reagir com o gás cloreto de hidrogênio, lembra que somente chamamos de gás, aliás, de ácido, se estiver em solução aquosa, e num sistema fechado vão reagir para a formação do NH4Cl.
Eu tenho uma dúvida aqui, né? Qual é o estado físico do NH4Cl? Porque a amônia é gasosa, o HCl aqui está no estado gasoso, e esse composto aqui? Bom, será que é gás? É líquido? Na verdade, o cloreto de amônio ele é um sólido. E por que ele é um sólido? Porque nós temos aqui um composto do tipo iônico, né? Ele é formado por cátion amônio e o ânion Cl-. E todos os compostos iônicos sob condições ambientes, nós sabemos que é um sólido. Aliás, os compostos iônicos apresentam temperaturas de fusão e ebulição muito elevadas, então por isso mesmo que a gente pode considerá-lo como um sólido aqui, beleza? E aí eu quero saber qual é a expressão da constante de equilíbrio químico, o Kc dela, né? Lembrando que sólidos não participam, né? Sendo assim, o nosso produto não vai participar da constante. Se ele não participa, o que a gente coloca aqui em cima? Os químicos falam que os sólidos apresentam atividade unitária, então atividade 1, coloca 1 para ele, né? Gases participam, então eu vou dividir aqui pela concentração de NH3, concentração de amônia elevado à primeira, vezes a concentração então do HCl, também elevado à primeira, tá certo? Muito bem. Então a gente viu que sólidos não participam e a gente coloca na expressão da constante de equilíbrio químico, aqui neste caso, o fator, ou nesse caso a atividade, como os químicos chamam, igual a 1, beleza? Legal, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter essa equação, eu vou transformar o que era produto, né, em reagente, e vou chegar aqui numa equação, vou chamar essa equação de 2.1, tá certo? Então, o que era produto, nosso cloreto de amônio, lembra que ele é um composto iônico, porque é formado por cátion amônio e o ânion Cl-. No sistema fechado, então, entra em equilíbrio com a amônia gasosa, mais o cloreto de hidrogênio, o nosso HCl, beleza? Vou chamar de Kc' e vou expressar aqui o nosso Kc', né? Ficamos lá, concentração do produto, amônia como é gás, entra, então NH3, vezes a concentração do nosso reagente, ou nosso também produto, desculpa, HCl aqui, dividido pelo sólido, mas sólido não participa, então coloca atividade 1 para ele. Beleza? Então expressamos aqui a constante de equilíbrio químico para a reação inversa NH4Cl, dando amônia, depois que a gente inverteu. E agora, quando a gente inverte essa equação, o que acontece aqui? Qual será a relação que a gente pode observar entre o Kc e o Kc'? Será que dá para ver alguma coisa? Me parece que uma é o inverso da outra, né? Quando nós invertemos a equação, a gente ficou com 1 sobre a outra. Parece que aqui, então, a gente pode falar que ela é o inverso em relação à outra, tá? Então, fazendo aqui de maneira mais adequada, deixa eu colocar aqui a nossa lousa para o lado, a gente pode falar que o nosso Kc' é o inverso do Kc. Então, é 1 sobre o Kc. Ou até mesmo a gente pode falar que é, colocar assim melhor, ou, né? Opa, deixa eu apagar aqui, muito bem. Então, colocar assim, o nosso Kc', ele pode ser escrito como sendo o Kc aqui elevado a menos 1. Beleza? Então, a gente pode fazer essas manipulações na equação e notar que existe uma relação uma entre a outra. Vamos colocar mais uma segunda agora observação. Anota para mim essa observação, ó. Toda vez que nós invertermos uma equação, a nova constante de equilíbrio químico vai ser o inverso da primeira. Tudo bem? Então, ao invertermos uma equação de equilíbrio químico, a constante, ou a nova constante de equilíbrio será o inverso da anterior ou o inverso da primeira. Beleza? Como a gente viu nesse exemplo aqui, então, invertemos a equação, a nova constante de equilíbrio químico é o inverso em relação à anterior, à nossa primeira equação. Beleza? Tudo bem. Deixa eu ver se eu tenho algum exercício aqui para te mostrar. Cadê? Ah, deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Uma relação entre 3 constantes de equilíbrio químico para eu te mostrar uma outra coisa bacana antes da gente fazer uns exercícios. Deixa eu pegar aqui a minha reação. Olha, eu vou pegar assim, gasoso, tá aqui, entra em equilíbrio com 2B também no seu estado gasoso. Vou chamar de constante 1, beleza? Aí nós temos aqui C em equilíbrio com 2B também no seu estado gasoso. Vou chamar de constante 2. E aqui nós temos a
gasoso, o C aqui também é gasoso, tá? A gasoso em equilíbrio com C gasoso. E aqui nós temos a constante número 3, tá? Eu quero saber qual a relação entre a constante 1, 2 e 3 para essas nossas 3 reações aqui, também 1, 2 e 3. Se você não está muito bem, está me parecendo que essa equação número 3 aqui é a global em relação a 1 com a 2. Mas é claro que nós temos que, neste caso, inverter a equação número 2 para cancelar esse 2b, que é o intermediário, não aparece nessa terceira equação. Não é? Então, eu vou manter a primeira, vou inverter a segunda e eu vou chegar pelo somatório na terceira equação aqui, é a equação de baixo. Vou fazer isso. Então, ó, vou manter a 1, A, no seu estado gasoso, entra em equilíbrio com 2B no seu estado gasoso e vou chamar de K1. Tá? Aí nós vamos ter a equação número 2 invertida, então vai ser 2B no seu estado gasoso, entra em equilíbrio com C gasoso, e como a gente inverteu a equação, essa nova constante de equilíbrio químico vai ser o inverso do K2, né? Então eu posso falar que é 1 sobre o K2, beleza? E agora, se nós somarmos essas duas equações, então vou somar aqui a equação do modo como a gente escreveu, perceba que a gente vai cancelar aqui 2B com 2B, que é o intermediário, e ficamos com A gasoso em equilíbrio com C gasoso, e isso nos deu K3. Mas mesmo assim eu quero saber qual é a relação entre K1, K2 e K3. Será que dá para a gente relacionar aqui? Aqui que mora um pouco o perigo, porque isso me parece muito com lei de Hess que a gente já viu, né? Inverte a primeira, mantém a segunda, multiplica, seja lá o que for, soma todo mundo para chegar na global, né? E às vezes a gente quer falar que o K3 ou as constantes de equilíbrio químico também serão somadas. Na verdade, quando a gente somar as equações, a gente vai observar que as constantes de equilíbrio químico, elas serão aí multiplicadas entre si. Então, nós vamos ter aí o K, neste caso, o K3 é igual ao K1 vezes 1 sobre o K2. Então, ao somarmos as equações para chegar numa global, as constantes, ou a constante da global é o produto, a multiplicação das constantes das equações, beleza? Então, anota mais essa observação para mim. A constante de equilíbrio químico da reação global, ela é o produto, a multiplicação das constantes das etapas dessa reação global. A gente não pode confundir lá com a termoquímica, que quando nós somávamos as equações, nós também somávamos o ΔH para chegar, ou os ΔHs para chegar no ΔH da reação global. Só que no equilíbrio químico, nós vamos multiplicar os valores aí das constantes para chegar na constante dessa reação global. Belezinha? Muito bem. Então tá aí. Esse é o exemplo que a gente viu. Será que temos um exercício? Temos um exercício aqui bacana, ó. Esse é do Enem de 2015. Ele fala assim: vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são reapresentadas. Então, primeira equação, carbonato de cálcio mais CO2 mais água, dando cálcio 2+, e 2 mols de bicarbonato. Equação número 2, bicarbonato, aí sofrendo a ionização, gerando H+, e carbonato, constante 1. Carbonato de cálcio, cálcio 2+, mais carbonato, constante 2. CO2, água, dando H+, e bicarbonato, constante 3. Legal. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação número 1? Bom, ele quer que a gente calcule a constante, o valor da constante de equilíbrio químico para este processo aqui, da reação número 1. Então, perceba que eu vou ter que trabalhar com a equação 2, 3 e 4 para chegar na equação número 1. Bora lá? O que a gente vai fazer aqui? Perceba que eu preciso de carbonato de cálcio no reagente. Carbonato de cálcio eu tenho aqui na reação número 2. Então, eu sei que eu vou manter, vou escrever aqui do lado como referência, ó, eu vou manter, colocar um Mzinho,
a reação número 2, beleza? Que mais? Aí nós vamos precisar de CO2 no reagente. CO2 nós temos na equação número 4. Também no reagente, então eu vou manter a equação número 4. E agora, que mais? Nós precisamos de cálcio 2+, já vai aparecer aqui, né? Nós precisamos de bicarbonato, vai aparecer, mas se a gente precisa cancelar alguém, deixa eu ver quem que a gente precisa cancelar. Precisamos cancelar aqui, ó, o ânion carbonato. Perceba que carbonato não aparece. O carbonato, se a gente vai manter a equação número 3, está no produto, então eu vou cancelar com o carbonato aqui, invertendo a equação número 2, tá certo? Vou reescrever aqui no canto, então, essas equações. Ó, a equação número 2 vai ser invertida, então vai ser H+, né? Vou deixar de lado os estados físicos, mais o ânion carbonato, em equilíbrio com o bicarbonato, HCO3 menos 1, que vai me dar a constante número 1, né, que é o inverso. Se a gente inverteu a equação, então ela vai ficar com o valor de 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11, tá certo? Aí a equação número 2 vai ser mantida, ó, CaCO3, que é o carbonato de cálcio, desculpe, em equilíbrio com cálcio 2+, mais o carbonato. Não é? Como nós, então, mantivemos a equação, o valor da constante aqui vai ser exatamente o mesmo, então 6 vezes 10 a menos 9, tá certo? Legal. E a última equação também foi mantida, nós temos CO2 mais água, tá aqui, em equilíbrio com H+, e o ânion bicarbonato, CO3, HCO3 menos 1, que fica com o mesmo valor, 2,5 vezes 10 a menos 7. Bom, se a gente somar as três equações, então tem que chegar na equação global, equação número 1 que ele deu. Deixa eu ver quem dá para cancelar. O carbonato aqui cancela com carbonato. Né? Dá para cancelar também aqui, ó, o H+, com o H+, fechou. E o resto a gente soma. Né? Então vamos ficar aqui com... cadê? Carbonato, CaCO3 no reagente, tá? Mais CO2, está aqui, mais água, não tem mais ninguém no reagente, então no equilíbrio, no produto, nós temos bicarbonato, cálcio e esse outro bicarbonato. Então cálcio 2+, com mais 2 de bicarbonato. Fechou. Se a equação está certa, essa é exatamente a equação número 1, está aqui, bonitinha. Então a gente pode multiplicar a constante 1, vai ser o produto dessas três aí constantes. Lógico que a gente inverteu a equação número 1, então invertemos a constante. Bora lá? A equação número 2, no caso. Opa! Saiu, ficou doido. Constante 1, agora sim. Constante 1 vai ser igual, então, a 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a menos 9, vezes 2,5 vezes 10 a menos 7, né? Dá para a gente simplificar aqui, então, esse 3 simplifica com esse 6, sobra 2. 2 vezes 2,5 costuma ser 5, então está aqui 5. Agora vamos trabalhar com a potência, vezes aqui, bom, 10 a menos 11 sobe para lá, vai dar 10 a 11. Então ficamos com 10 ao quadrado, se a gente considerar aqui, 10 ao quadrado, 10 a menos 5, beleza? Então esse é o valor que nós vamos ter aí, né? Mesmo que a gente não tenha ainda aprendido a calcular os valores das constantes de equilíbrio químico, a gente já consegue manipular as equações, entendendo que vai ser aí o inverso, ou então elevado a alguma coisa, e chegar no resultado. 5 vezes 10 a menos 5, isso nos dá a alternativa letra B de bola. Então tá aqui, beleza? Então esse é um exercício bacana, um exercício do Enem de 2015. Muito legal, né? Bacana o exercício, aí dá pra gente resolver numa boa, não é? Tudo bem, beleza? Legal, já vimos aí então que dá para trabalhar com as constantes de equilíbrio químico e fazer aquelas manipulações. Importante lembrar que quando a gente multiplica uma equação, a gente vai elevar pelo mesmo fator a constante de equilíbrio químico. Ao inverter, então, a nova constante é o inverso da anterior. E na somatória de equações, as constantes de equilíbrio químico, para chegar na global, elas são multiplicadas entre si, beleza? Na próxima parte, então, a gente vê como é que efetivamente vamos calcular as constantes de equilíbrio químico. Até lá!